Bem-vindos. Vamos dar início à exposição sobre rede de computadores, parte introdutória. Será feita com base no material do professor Luiz Henrique, da UFRJ. Princípios básicos de comunicação em redes. O que é necessário para que duas pessoas se comuniquem? Então, é necessário algum tipo de canal de comunicação entre elas. Mas basta só o canal? A resposta é não. Aqui tem um exemplo onde a comunicação não é efetiva. Por quê? Porque a linguagem que está sendo utilizada não é comum às duas pessoas. Existe o canal, mas a linguagem não é comum. Então, para que elas se entendam, surge a necessidade de uma linguagem comum entre as duas partes. Então aqui tem um canal de comunicação, a linguagem é inglês, e ambas as partes se comunicam e elas se entendem. Em rede de computadores, essa linguagem comum é chamada de protocolo de comunicação. Existe um conjunto de serviços que são oferecidos pela rede de computadores e todos os serviços oferecidos se estruturam a partir de protocolos de comunicação comuns entre as partes. Então precisa do canal e do protocolo. Com o protocolo e o canal, as mensagens trocadas são compreendidas pelas partes que trocam essas mensagens. Daí se compreender que uma arquitetura de rede de computadores é pautada por um conjunto de protocolos de comunicação comuns às partes que se comunicam. Então, os protocolos são regras, procedimentos para definir a comunicação entre duas ou mais entidades. Essas regras precisam ser comuns e em rede de computadores existem órgãos internacionais que definem essas regras. Então, para que duas partes se comuniquem, elas vão seguir protocolos de comunicação definidos por órgãos internacionais. Então aqui temos duas partes se comunicando, utilizando o português. E fazendo uma analogia, existem duas máquinas se comunicando através de uma rede. Então a rede de computadores permite o estabelecimento de um canal de comunicação entre máquinas. Aqui temos uma máquina cliente e aqui uma máquina servidora. Então, a máquina cliente se comunica com a máquina servidora.
No caso aqui aparece o TCP, que é o protocolo de transporte. O protocolo de transporte é essencial para que se estabeleça o canal de comunicação entre essas partes. Uma vez estabelecido o canal de comunicação, que também é conhecido como conexão, então existe a conexão entre as máquinas, orquestrada pelo protocolo TCP, a informação flui entre as partes através de um protocolo de aplicação. Então, uma aplicação tem o seu protocolo pertinente, mas utiliza o protocolo TCP para que o canal seja estabelecido. No protocolo de aplicação são trocadas as mensagens de acordo com o serviço de aplicação que é ofertado aos usuários. É preciso também entender que é necessária uma comunicação confiável, sem falhas, com qualidade. Então, o canal de comunicação ele vai surgir para que essas características estejam disponíveis como serviços para as aplicações. Essas características aqui são implementadas por esse protocolo TCP, que estabelece o canal de comunicação ou a conexão. Deseja-se que tenha uma conexão confiável, sem falhas, com qualidade, que seja segura, para que as aplicações possam ser implementadas nessas bases. O aspecto de segurança normalmente está associado a uma criptografia. A informação é criptografada na origem e ela segue criptografada até o destino. Criptografar é pegar a mensagem original e fazer uma conversão tal que um intermediário que olha a mensagem ele não consegue compreender o significado da mensagem. Somente as partes que se comunicam conhecem as chaves para que a criptografia seja executada de forma eficiente. Então, temos que as redes de computadores estão estruturadas através de protocolos de comunicação. Eu mencionei antes o TCP, para estabelecimento de um canal de comunicação. Esses protocolos eles estão organizados segundo uma hierarquia. Então a gente pode perceber que o TCP,
que pertence à camada de transporte, ele é fundamental para as aplicações, que por sua vez vão pertencer à camada de aplicação. Então, a camada de aplicação utiliza serviços da camada de transporte. Além delas duas, existe a camada de rede, que se responsabiliza por transferir a informação entre as partes. Quem faz isso é a camada de rede, através do protocolo IP. E abaixo dela existe a camada de enlace. Então, na camada de rede, existem dispositivos chamados roteadores. Esses roteadores vão compor o núcleo da rede. E eles é que permitem que as mensagens sejam trocadas entre as partes. Mas para que dois roteadores adjacentes falem um com o outro, é necessário um quarto componente, que é o enlace. Precisa que o enlace seja comum a dois roteadores que se comunicam, donde a necessidade de uma quarta camada, que é a camada de enlace. Quanto maior os requisitos da comunicação, maior será a complexidade do protocolo de comunicação que é utilizado nas redes de computadores. Então, o que são as redes? Um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma tecnologia comum. Então, na tecnologia é que vão aparecer os protocolos de comunicação. Eles precisam ser comuns entre as partes comunicantes. E temos que a internet é uma rede de redes, ou seja, ela é fragmentada em entidades autônomas que são chamados sistemas autônomos, que vamos ver com mais detalhes à frente. Mas, para ter uma ideia agora, em termos de abstração, é importante saber que a internet é um conjunto de redes. Cada rede vai compor um sistema autônomo. Então, a internet é um conjunto de sistemas autônomos que se comunicam. E eles estão estruturados com base em protocolos comuns. Como aqui a gente está falando de rede, o protocolo de rede é o protocolo IP, que é o protocolo que permite de fato a troca de mensagens entre computadores autônomos. A interconexão ou canal de comunicação entre os computadores autônomos é definido pelo protocolo da camada de transporte, usualmente o protocolo TCP. Por isso que a arquitetura de redes da internet é conhecida como arquitetura TCP/IP. Então é muito importante ter em mente essas duas siglas. A arquitetura TCP/IP tem na base o protocolo de transporte TCP e o protocolo de rede IP, cada qual provendo um serviço distinto
para as aplicações. Então, as aplicações utilizam a arquitetura TCP/IP. Então, exemplo de aplicações tem o compartilhamento de recursos físicos e informações, o compartilhamento de informações principal se dá hoje em dia através do protocolo HTTP, que transfere hipertextos. Então aqui eu tenho um browser, um navegador, eu acessei esse endereço de rede, no caso esse endereço é referente a um dispositivo que está na internet. Esse dispositivo armazena um PDF e esse PDF é exibido aqui no browser. Além do PDF, esse dispositivo remoto pode armazenar uma página com hipertexto. Então, se eu vier no Google, digitar Wikipedia, entrar na Wikipedia, reparem que é cheio de links. Esses que estão em azul. Os links são os hiperlinks. E uma página com hiperlink é conhecida como um hipertexto. E eu posso navegar nas páginas web. Então posso vir aqui em Johannes Kepler, clicar, vai me transferir para uma outra página web. O conteúdo da página web está armazenado em um servidor na internet. O meu browser estabeleceu uma conexão com esse servidor para que o conteúdo de hipertexto pudesse ser transferido. Nesse caso aqui, o browser estabeleceu uma conexão com um servidor que contém o arquivo PDF. E esse servidor me envia através do browser. Outra aplicação é o comércio eletrônico, hoje em dia é muito utilizado. Você tem aplicação de entretenimento também, como Netflix. Comércio eletrônico podemos exemplificar com Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, etc. Então surgem as aplicações que utilizam a infraestrutura de rede pautada por aqueles protocolos TCP/IP. Então aí nós vemos 3 camadas: aplicação, transporte, que é onde está o TCP, rede, que é onde está o IP. E abaixo dela tem a 4ª camada, a camada de enlace, que vai ser muito importante para interconectar os elementos de rede, que são os roteadores. A camada de enlace é muito importante para que um roteador possa falar com outro roteador adjacente. Então aqui tem várias classificações de redes. As mais importantes são as LANs, que são as redes locais, como por exemplo a rede dentro de uma casa ou dentro de um escritório de uma empresa.
As redes metropolitanas, que dão acesso às redes locais à internet. Então, é uma rede que está distribuída por uma área metropolitana, uma área de uma cidade. E existem as WANs, Wide Area Networks, que já estão espalhadas, por exemplo, entre um país inteiro. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem um apartamento onde você vai ter uma rede local dentro desse apartamento, com alguns computadores, uma impressora. Essa rede local vai se conectar com uma rede metropolitana que provê acesso da rede local à internet. Essa rede metropolitana vai estar espalhada pela cidade, que por sua vez vai estar conectada a uma rede maior, uma WAN, que já vai estar distribuída pelo país. Então, é o que permite, por exemplo, uma rede que está no Rio de Janeiro se comunicar com uma rede em São Paulo. O Rio tem uma rede metropolitana, São Paulo tem uma rede metropolitana e existe uma rede de longa distância que conecta essas redes metropolitanas. Então essa é a principal divisão em Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network. Mais recentemente surgiram as redes pessoais, PAN, Personal Networks, com essas tecnologias de Bluetooth, Zigbee, que são tecnologias utilizadas entre dispositivos muito próximos e normalmente sem fios. Numa casa, pode-se entender que você tem uma rede sem fio PAN que vai se confundir com uma rede local, uma Local Area Network, estruturada através de comunicação sem fio. Então, esses dois conceitos se interconectam. Então, aqui temos a descrição das LANs. É basicamente a tecnologia, e aqui é que entra o enlace. Você tem tecnologia Ethernet, tecnologia Wi-Fi. Então, com relação ao Personal Area Network, se interrelaciona um pouco com a Local Area Network, você tem as tecnologias referentes, o Bluetooth ou o Zigbee. Quando a gente vai para o Wi-Fi, a gente já está pensando em Local Area Network e redes Ethernet. Então aqui é que está aparecendo a camada de enlace. É como o enlace se estrutura. Então normalmente numa rede Wi-Fi você tem um notebook que se conecta no equipamento que o provedor de serviço disponibiliza para o usuário, que é um roteador. Então existe uma conexão Wi-Fi entre o notebook e esse roteador que é disponibilizado para acesso à internet.
Esse roteador, por sua vez, vai se conectar ao roteador da rede metropolitana através de uma outra tecnologia. Então, a camada de enlace, essa sim, está amplamente ligada à tecnologia que está sendo utilizada para que dois dispositivos adjacentes possam se comunicar. Aqui um enfoque de que as redes metropolitanas cobrem uma cidade, então uma rede de TV a cabo, por exemplo, como é o caso da Claro, que utiliza a infraestrutura da NET, é uma estrutura de TV a cabo. Então essa infraestrutura de TV a cabo é que provê a conexão da rede local com a internet. Isso é feito através de uma rede metropolitana. E aí tem as redes de longa distância, que cobrem um país, um continente, permite, por exemplo, que o Brasil se comunique com os Estados Unidos, se comunique com a Europa, permite que os Estados Unidos se comunique com a Europa. E aqui tem um exemplo de uma tecnologia utilizada, que é a ATM. Ela é uma tecnologia presente nas redes de longa distância. Então a gente viu que nas redes locais prevalece o Wi-Fi hoje em dia. E também redes Ethernet. Na longa distância, na rede metropolitana, foi apresentado o exemplo de cabos de TV a cabo. E nas redes de longa distância, foi apresentado o exemplo de tecnologia ATM. Então, essas tecnologias é que estão ligadas aos enlaces e formam a camada de enlace. Acima dela vai existir a camada de rede, que é estruturada pelo protocolo IP. Acima, a camada de transporte, que é estruturada pelo TCP. E por fim, a camada de aplicação, onde cada aplicação tem o seu protocolo respectivo. O protocolo para acessar conteúdo de hipertexto através do browser. Se eu fizer uma pesquisa aqui no Google, colocar a Wikipedia, veio uma página web que é uma página com hiperlinks. Então, quem permite que use as páginas ou conteúdo com hiperlink seja transferido até o browser é o protocolo HTTP. Para o envio de e-mails, existe um outro protocolo. Para transferência de arquivos, existe um outro protocolo padrão. Para fazer o acesso remoto a um servidor, existe um outro protocolo. Para se conversar por videoconferência, existe um outro protocolo. Cada aplicação tem o seu protocolo específico. Eles vão estar na camada de aplicação. Então, temos aqui as LANs, suportadas pelas mães, suportadas pela WAN, e dentro da LAN aparecem as PANs. A PAN está regulando a comunicação aqui, por exemplo, desse notebook com esse celular,
através lá do Bluetooth, por exemplo. Nas LANs já tem Ethernet e Wi-Fi como tecnologias. Nas MANs aparecem fibras óticas ou redes de cabo. Também antigamente aparecia rede de telefonia tradicional, que era o ADSL. E nas WANs aparecem tecnologias como a rede ATM. Vão ser exploradas essas tecnologias quando falarmos de camada de enlace. Então temos as PANs, LAN, MAN e WAN. Podemos classificar também como decorrência da topologia. Então, uma topologia em malha, que é usada em redes longa distância. Então, na malha, você tem vários dispositivos que se interconectam construindo essa malha. Esses dispositivos são os roteadores. Tá aqui um exemplo de malha. Cada conjunto desse aqui seria um equipamento chamado roteador. Você tem uma comunicação, ou um enlace aqui, de comunicação entre os roteadores no formato de malha. Você tem praticamente uma conexão entre cada par de roteadores dedicado. As malhas podem ser irregulares, por exemplo, está faltando esse enlace aqui, ou seja, não vai existir um enlace de comunicação entre cada par de dispositivos que são os roteadores, tal como numa malha completa. Aqui já temos uma topologia em estrela, onde tem um componente central que se interconecta a componentes que estão na periferia. Então essa estrutura é muito comum nas redes locais, em escritórios, por exemplo, ou até no IPRJ. Tem um office central que distribui conexão para várias localidades do IPRJ. É uma estrutura de LAN. A estrutura de malha é uma estrutura que aparece nas redes metropolitanas e nas redes de longa distância. Então, a topologia está relacionada à estrutura, como é que os elementos que compõem a LAN ou os elementos que compõem a WAN, eles estão interconectados entre si. Anel aparece também nas redes metropolitanas, aparecia muito antigamente nas redes locais, mas com o surgimento do Wi-Fi e a popularização do Ethernet, as redes locais elas passaram a ter essa estrutura em estrela. Por exemplo, se for uma casa, essas ligações aqui, esses enlaces, poderiam ser enlaces Wi-Fi. Cada
nó periférico um dispositivo, um notebook, por exemplo, todos eles conectados via Wi-Fi ao ponto central, que é o roteador que foi colocado pela empresa que provê acesso à internet para casa. A vantagem de você ter uma estrutura em malha é que, se eventualmente tiver algum problema de comunicação, por exemplo, entre esse nó aqui e esse aqui, para que o A fale com o B, vamos supor que teve um problema de comunicação aqui, o A pode falar com o B através desse outro caminho. Então existem múltiplos caminhos para que um nó fale com o outro. Já numa topologia em estrela, existe basicamente um caminho para que um nó fale com o outro. Não tem a redundância de caminhos, que é típico das redes locais. As redes de maior porte vão demandar essa redundância. E a estrutura em anel ainda aparece em algumas redes metropolitanas, mas também é uma estrutura, se por exemplo houver a ruptura desse enlace de comunicação, esse nó que se comunicava com esse por esse caminho, ele vai ter que seguir esse outro caminho. Então tem uma redundância de caminhos, mas não é uma redundância tão potente quanto a topologia em malha. Aqui tem a topologia em barramento, que era muito comum antigamente, mas que ela era utilizada nas redes locais, mas foi perdendo lugar para topologia em estrela nas redes locais. É uma topologia bem antiga, das primeiras redes locais. Aqui tem uma outra classificação em redes de borda e redes de núcleo. A redes de borda, redes periféricas, normalmente são as Local Area Networks. Uma rede numa casa, ou uma rede num escritório, ou a rede, por exemplo, do IPRJ. E as redes metropolitanas e continentais de wide area comporão o núcleo da internet. Então são redes de núcleo. Então rede de borda para a periferia, rede de núcleo para a parte central. As redes de núcleo são estruturadas por esses elementos aqui, chamados roteadores. E é necessário um roteador para conectar a rede periférica com a rede de núcleo. Então existe um roteador na rede periférica, usualmente conectado a um roteador da rede de núcleo. Isso permite que a rede de borda tenha acesso à internet. Esses roteadores de núcleo são chamados de redes dorsais ou backbones. Então aqui temos uma rede doméstica aqui como rede de borda,
Temos um escritório, uma rede corporativa, como uma rede de borda. Temos uma antena de celular, por exemplo, conectando os dispositivos através de uma tecnologia móvel, como o 4G ou o 5G. Então, sem fio, mas uma tecnologia diferente da rede doméstica. Sem fio na rede doméstica é uma rede Wi-Fi. Aparece sempre um roteador na borda, conectando a rede local com a rede núcleo, que tem vários roteadores aqui, normalmente estruturados em malha. Aqui temos uma rede corporativa, então, por exemplo, um escritório no Rio, escritório em São Paulo. Eles vão compor uma rede corporativa, uma rede privada, aqui também uma rede privada, que vai ter um roteador de borda para conectar essa rede periférica na rede de núcleo, e o que vai permitir o acesso à internet. Então, esses roteadores aqui são roteadores de acesso, colocados por provedores de serviço. Então, ISP é Internet Service Provider. Eles provêm serviço de comunicação usualmente global, de acesso à internet. Então, são esses dispositivos aqui, os roteadores. Eles é que vão formar a camada de rede, permitindo que dois dispositivos, então, por exemplo, esse computador aqui que está nessa rede, possa falar com esse computador aqui que está nessa outra rede. Então aqui nós temos uma figura do livro-texto, que é o livro do Kurose, cujos slides estão sendo disponibilizados no Moodle. Então aqui nós conseguimos ver que temos a internet, e ela é uma rede de redes. O que está faltando mencionar é que cada rede dessa, da rede de redes, vai ser um sistema autônomo. Então a gente pode dizer que a internet é uma coleção de sistemas autônomos, que podem ser privados ou públicos. A internet possui muitos nós, muitas aplicações diferentes, muitas tecnologias de rede. Então tem uma complexidade enorme. E por conta dessa complexidade é que existe a orquestração por protocolos. Aqui nós estamos vendo as redes de bordas, é onde se localizam as estações hospedeiras, os hosts. Normalmente clientes e servidores, que utilizam protocolos de aplicação para se comunicar, como o HTTP, que dá origem à rede www, a web, e protocolos, por exemplo,
que permitem a troca de e-mail. Nas redes de borda existem os clientes e os servidores. O cliente faz uma requisição ao servidor, que por sua vez responde à requisição do cliente. Mas para que as redes de borda possam se comunicar, são necessárias as redes de acesso. E as redes de acesso, elas conectam um roteador de borda, aqui, com o roteador do núcleo, sendo que o núcleo está dividido por vários sistemas autônomos. Na periferia, predomina hoje em dia as redes sem fio e vai cada vez predominar mais quando tivermos o 5G, que permite mobilidade, baixo custo e permite segurança, porque envolve criptografia. Propagação do sinal pelo ar nas redes sem fio. Redes domiciliares são as redes que estão normalmente nas casas das pessoas e elas estão se tornando redes inteligentes. A tendência é que existam vários dispositivos se comunicando nas redes domiciliares. Essa proposta é a proposta da internet das coisas. Quando, por exemplo, uma geladeira vai estar conectada na rede domiciliar, ao roteador dessa rede domiciliar, por exemplo. E temos as redes de núcleo, que são compostas pelos sistemas autônomos. A abreviação é AS, Autonomous System. Então, um sistema autônomo ele é composto de um conjunto de roteadores que são administrados por uma instituição comum. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Oi é um sistema autônomo que coordena os roteadores que pertencem à Oi. A Embratel é um outro sistema autônomo que coordena os roteadores que pertencem à Embratel. A Claro é um outro sistema autônomo que coordena os roteadores que pertencem à Claro. E uma rede domiciliar também pode ser entendida como um sistema autônomo. Nesse caso, será um sistema autônomo privado. Então, cada sistema autônomo compõe um domínio e é necessário o uso de um protocolo interdomínio para que os sistemas autônomos se conversem entre si. E aí, por exemplo, uma casa que utiliza Claro como acesso pode se comunicar com uma universidade que utiliza a Embratel como acesso.
Então a comunicação se dá entre sistemas autônomos no núcleo da internet. E aí temos que a internet cresceu aceleradamente, então a quantidade de sistemas autônomos presentes na internet é muito grande. Cada sistema autônomo é um AS. E os AS eles falam entre si, dentro da proposta interdomínio. Por isso, uma rede de redes. E aí o protocolo básico para que esses AS se comuniquem, repare que eles são compostos por roteadores, esses elementos aqui. O protocolo é o IP. Então o protocolo que os roteadores entendem é o protocolo IP. E eles formam a camada de rede. Então aqui tem um exemplo da camada de rede da internet. Para que dois roteadores adjacentes se falem, precisa de um conjunto de protocolos para orquestrar o enlace. Então aqui tem um outro enlace, aqui tem um outro enlace. O enlace está associado à tecnologia. É Wi-Fi, é Ethernet, é cabo, é ATM, é uma rede ótica. Isso tudo está associado a um enlace. Então, entre a camada de enlace e as aplicações, vai existir a camada de rede pautada pelo IP, onde cada AS tem a sua administração independente, ou seja, as regras que predominam num AS são diferentes das regras que predominam em outro AS. Mas existe um protocolo comum, que é o IP. E é o protocolo que permite que as mensagens saiam da origem e cheguem nos destinos. Então, esse é o papel do protocolo IP. Permitir que as mensagens saiam de um cliente, cheguem no servidor, saia do servidor e chegue no cliente. As mensagens podem ser páginas hipertexto, podem ser arquivos, podem ser e-mails, podem ser vídeos, de acordo com a aplicação que está sendo utilizada. Os AS eles são classificados em AS de trânsito, que estão aqui no meio, que não estão conectados a usuários, e AS provedores de acesso, que estão conectados às redes locais onde se encontram os usuários. São chamados AS de borda. Aqui temos os AS de centro, de núcleo, que oferece trânsito para as informações trocadas. E o AS de borda provê conectividade das redes locais para esse núcleo aqui. Então aqui a gente vê, tem uma origem, tem um destino. A mensagem atravessa vários AS, vários sistemas autônomos, que são estruturados por esses elementos aqui, que são os roteadores. E o que orquestra isso aqui tudo é o protocolo IP,
que é o núcleo da camada de rede. Então, o que orquestra essa comunicação é a camada de rede, que é o que estrutura a rede. Abaixo dela temos a camada de enlace, que estrutura os enlaces entre os roteadores e os dispositivos e roteadores. E acima nós vamos ter a camada de transporte, que estabelece aquele canal de comunicação. Então, para essa origem falar com esse destino, um canal de comunicação é estabelecido entre eles. Quem orquestra isso é a camada de transporte, pautada pelo protocolo TCP. Então, por isso, novamente, que essa arquitetura da internet é conhecida como TCP/IP. Então, temos o núcleo, temos a borda e temos os pacotes. Antigamente tínhamos os circuitos na rede de telefonia, por exemplo. Então, para um telefone falar com outro telefone, era estabelecido um circuito entre esses dois telefones. Com o surgimento da comunicação entre computadores, caiu em desuso o estabelecimento de circuitos. O que acontece é que a informação é dividida em pacotes, que são pedaços de informações com tamanhos determinados. Então, a informação é fragmentada em pacotes. Os pacotes circulam pelos roteadores. E quem permite que um pacote saia da origem até o destino é o protocolo IP. Os roteadores entendem o protocolo IP. Associado ao protocolo IP existe um endereço que vai ser o endereço IP de um determinado dispositivo. Então, o pacote vai sair de um endereço IP origem aqui e vai chegar num outro dispositivo que tem o endereço IP destino. E o papel dos roteadores é transferir o pacote do IP origem para o IP destino. Então, a internet ela é uma rede de comutação de pacotes. O que flui na rede são pacotes IP. Para que se avalie a qualidade de serviço, temos algumas métricas. Então, pode ocorrer perdas de pacotes, os pacotes podem sofrer atrasos. Os roteadores, eles têm filas. Então, o enfileiramento de pacotes é o que causa atrasos e muitas vezes perdas, se essas filas estiverem lotadas. Então aqui tem um gráfico relativo ao tempo médio, na medida que as filas vão lotando, o atraso ele explode exponencialmente. Então, os roteadores eles não podem ter as filas cheias, precisam de uma certa folga. Isso vai permitir que tanto o atraso quanto as perdas fiquem controlados. E nesse ponto é que entra a tecnologia. Uma outra métrica chamada jitter
Então, jitter tem a ver com sincronismo. Então, quando a gente quer transmitir um vídeo, esse vídeo é transmitido numa certa taxa. Essa taxa delimita o intervalo de tempo que dois pacotes que pertencem ao vídeo vão sofrer para serem transmitidos. Então, transmite um primeiro pacote, tem um intervalo de tempo, transmite o segundo pacote, tem um intervalo de tempo, transmite o terceiro. Na origem, esse intervalo é muito bem controlado, mas quando chega no destino, o tempo da recepção entre os pacotes pode ser diferente do tempo de transmissão entre os pacotes. Diz-se que se acrescenta jitter à transmissão dos pacotes. Lembrar que as mensagens são fragmentadas em pacotes e a internet é uma rede que permite fluir pacotes IP associados ao protocolo IP. Tempo de ida e volta é o tempo que demora para um cliente acessar um servidor e o servidor responder ao cliente. Então tem a ida, tem a volta. Então tudo está associado à qualidade de serviço, que está associado àquelas filas nos roteadores. Se elas estiverem cheias, o tempo de ida e volta vai ser grande. Se elas estiverem vazias, o tempo de ida e volta tende a ser pequeno. O Traceroute é uma ferramenta que tenta medir o tempo de ida e volta. Ele tenta detectar se uma rede está lenta ou não. E o ping é uma maneira de você detectar se um determinado servidor, aqui no caso o Google, está respondendo. O ping pode ser utilizado também para ver se existe conexão, por exemplo, desse notebook com o roteador que está aqui na minha casa. Se houver conexão, o ping vai resultar em respostas, esses replies aqui. E aqui a gente vai ter a ideia do tempo. Então existem essas duas ferramentas, ping e traceroute. Traceroute ele mostra o caminho todo que foi percorrido desde que o pacote saiu do cliente até chegar lá no servidor. Ele mostra os nós intermediários por onde o pacote passou. E com ele é possível detectar se houve alguma falha de comunicação no meio do processo. São aplicações, ping, traceroute. Aqui tem o traceroute para o Google, e ele vai mostrando cada nó que o pacote passou até chegar lá no Google. O ping só mostra se tem conexão com o Google ou não. Então temos aqui a perda de pacote, que está associada às filas ou buffers, normalmente nos roteadores. E se um pacote é perdido, ele tende a ser retransmitido na rede. Então quem é responsável pelas retransmissões é o protocolo TCP. Então, o protocolo TCP ele detecta que um dado pacote que saiu do cliente para o servidor não chegou lá no servidor.
Ou, por exemplo, um pacote que saiu do servidor e foi para o cliente, não chegou no cliente. E ele retransmite o pacote, na expectativa de que a retransmissão ocorra com sucesso. Terceira métrica é vazão, quantos bits por unidade de tempo estão fluindo por uma interface. Então, se de repente numa Black Friday os sites de e-commerce têm muito mais requisição, é porque a vazão de bits por unidade de tempo está sendo bem maior para esses servidores de e-commerce. Então, a vazão está associada à capacidade do link. Então, você tem que aumentar a capacidade do link e aumentar diminuir o tempo de processamento lá nos servidores para que seja suportada maior vazão. Então, tempo de propagação, perda e vazão são as métricas que aparecem nas redes de computadores. Bom, com isso nós chegamos ao final da introdução.